Você pode abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Verso de número 35. Amém? Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, ou para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia. E ele estava deitado na popa do barco, sob uma almofada. Despertaram, dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Ele disse: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Versículo 1 do capítulo 5. E entrementes chegaram ao outro lado do mar da Galiléia, no território de Decápolis, na terra dos Gadarenos ou dos Gezerenos, não sei como é que está a sua tradução. Feche os seus olhos, mas não feche sua Bíblia não. Senhor nosso Deus, continua falando conosco, e fala conosco aquilo que nós nem viemos a fim de ouvir, mas nós estamos precisando. Fala com quem está aqui dentro, fala com quem está lá em fora, tá? Fala com quem está sentado, com quem está em pé, em nome de Jesus. Repreendemos toda distração, e teu Espírito tem liberdade de agir neste lugar, em nome de Jesus, amém? Isso aí. Vamos falar de transformação, porque não existe alguém que tenha um encontro verdadeiro com Deus e não seja transformado. Transformação, ela pode ser física, uma intervenção, ela pode ser emocional, ela pode ser espiritual ou pode ser todas três. Nós vamos dar uma olhadinha nesse texto, porque é um texto realmente um pouco confuso, principalmente para seus discípulos. Primeiro porque ele começa com advérbio de tempo, dizendo assim: e sendo já tarde. Deixa eu explicar uma coisa para você. Pode ser tarde para muita gente. Pode ser tarde para o médico, para o advogado, para o psicólogo, pode ser tarde para o conselheiro, pode ser tarde para o pastor, pode ser tarde para os pais, pode ser tarde para todo mundo. Agora é tarde, você deveria ter educado seu filho quando era tempo. Agora é tarde, você deveria ter me tratado bem e cuidado de mim enquanto havia tempo. Agora é tarde, você deveria ter cuidado dessa doença enquanto era tempo. Pois é, porque pode ser tarde para todo mundo, mas esse advérbio não se encaixa quando Deus quer agir. Amém? Quando Ele quer agir, nunca é. Ele age na hora que, e costuma, em algumas ocasiões, deixar o difícil ficar impossível para Ele agir. Por quê? Deve estar a fim de tirar onda. Sim, eu brinco com essa história de Marta e Maria. Lázaro está doente, está quase morrendo. Elas mandam um recado para Jesus ir a Betânia. Quando Jesus recebe o recado, ele diz para o mensageiro: essa enfermidade não é para a morte não, é para o Filho de Deus ser por ela glorifique. Eu imagino a emoção do mensageiro de levar essa notícia, chegar em Betânia e dizer para Maria e Marta: fique tranquila, porque Lázaro não vai. Mas o texto sugere que quando o mensageiro está chegando em Betânia, o pessoal está chorando, e o mensageiro pensa: o que aconteceu? Alguém falou: o Lázaro morreu. O mensageiro falou: morreu? Caramba, até Jesus está mentindo. Ele falou comigo, eu não tenho nem coragem de falar. Como é que eu falo agora? Ele falou que não vai morrer. É melhor ficar quieto, né? Senão a emenda fica pior que o soneto.
Jesus apareceu para curar o Lázaro, sim ou não? Claro que não! O Lázaro não morreu, menino. Mas Jesus vai no velório, com certeza, porque é amigo da família, companheiro. Ele aparece no velório, sim ou não? Mas no enterro ele vai. Certo? Sim ou não? E lá onde Jesus está, Jesus bem falou com os discípulos: o Lázaro morreu. O discípulo deve ter falado: pensa, Judas, depois vão reclamar de eu trair. Alguém que não vai nem ajudar o amigo. 4 dias depois, atrasadérrimo, para o discípulo, para Maria, para Marta, para a multidão, para todo. Jesus fala: vamos dar um pulinho lá em Betânia. Alguém deve ter falado: passa um óleo de peroba na cara e vamos. Quando chega em Betânia, alguém fala: Marta, se tu adivinhar quem está chegando, o seu amigo, o Jesus. Trânsito ruim aí, engarrafamento de jumento. Chegou atrasado 4 dias, deve ter furado a pata do bicho. Marta saiu correndo e disse para ele: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria, mas eu bem sei que tudo aquilo que o senhor pedir ao Pai, Ele te concederá. Marta está dizendo: não é qualquer frustração que vai apagar a confiança que eu tenho no Senhor. Meu irmão está morto, mas a minha casa ainda está aberta para o Senhor. Meu irmão está morto, mas eu ainda te sirvo, eu sou tua serva, porque o que acontece ao meu redor não muda o que o Espírito Santo fez no meu coração. E Jesus falou: chama Maria e dá um pulinho lá no cemitério, lá no sepulcro. Chegou lá, Maria falou: nossa, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus deve ter falado: Maria, até para falar, tu é lerda. O pessoal falou: olha como ele gostava dele. Outro dizia: se gostasse, tinha chegado mais e não tarde. Quando de repente Jesus falou: Marta, manda tirar a pedra. Marta falou: deixa quieto, Jesus. Morreu. Mas Jesus disse: Marta, manda tirar. E ressuscita Lázaro. Por quê? Porque para ele nunca é tarde. Você está entendendo? Não é tarde para ele intervir no seu casamento, não é tarde para ele intervir na sua família, não é tarde para ele intervir no seu ministério, não é tarde para ele intervir no seu... Para ele nunca é. E Marcos diz: sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Vão para o outro lado. Que lado é esse? O lado leste do mar da Galileia, a terra dos gentios, a terra de Decápolis. Judeus não costumavam frequentar aquele ambiente. Lá não tinha comida judaica. O porco era elemento de sacrifício a deuses pagãos. Se judeu já tinha problema com um samaritano, imagine com gentil. E Jesus diz: vamos dar um pulinho lá do outro lado. Vamos lá, gente. Eu imagino os discípulos perguntando: o que é que nós vamos fazer lá? Lá não é um local para nós frequentarmos. O que ele está querendo fazer lá? Mas é Jesus que está chamando. Eles entram no barco como eles estão, diz o texto. Mas o texto diz que havia também com eles outros barquinhos. Depois você dá uma olhadinha, porque isso é muito interessante. Quando Jesus entra no barco com os seus discípulos, há também outros barcos navegando paralelamente ao deles. Talvez barcos maiores que pudessem oferecer mais conforto, mais proteção no momento de tempestade. Talvez no meio daquela tempestade, alguns barcos, seus passageiros e tripulantes nem ficaram com tanto medo
como os discípulos ficaram no barco que estava Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você: podem existir situações aparentemente mais confortáveis, mais seguras, argumentos que parecem aos nossos olhos mais plausíveis, mas eu quero dizer uma coisa a você: Jesus está em um barco, e no barco que Jesus está, a tempestade se levanta, porque se levanta para todos, mas saiba de uma coisa: o barco não vai afundar. Ele é a garantia do sucesso. Amém? Amém. E ele está lá, entrou no barco e falou: vamos para o outro lado, e foi dormir. Deitou lá, estava cansado. E eu imagino os discípulos conversando: o que nós vamos fazer lá, hein, Pedro? O que você acha? Pedro devia estar falando: não sei lá, o que quer fazer lá? Falou contigo? Não, João. João falou nada não. Talvez Filipe deve ter falado: quem sabe ele vai montar uma congregação em Decápolis, quando de repente vem a tempestade. Deixa eu falar uma coisa para você: se tem uma coisa que para crente é com fartura, é tempestade. Mal acaba uma, já vem outra. Você olha as nuvens escuras. É ou não é? Falou: lá vem a outra. Os discípulos estão lá e a tempestade vem, e Jesus está bem dormindo. E aí eu fico me perguntando: por que não chamaram Jesus no início, né? O texto diz que as ondas batiam contra o barco, a água entrava, eles já quase afundavam. Quando de repente alguém vai lá e diz: Jesus, o senhor não está vendo que nós vamos morrer? Gente, o que Jesus disse no versículo 35? E sendo já tarde, passemos para outra, passemos para outra. Se Jesus diz passemos para outra margem, o que vai acontecer no final dessa história? Eles vão chegar do outro lado. Sabe qual é o problema? Nós estamos achando que a palavra de Deus não vai se cumprir. Se ele falou que eu vou vencer, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Pronto. Pode se levantar o demônio, pode se levantar, pode matar na encruzilhada uma galinha, um elefante. Não interessa a quantidade de sangue. A vitória é nossa. O discípulo deve estar confuso com essa situação. A tempestade veio, aquela confusão, foram lá e falou: Jesus, acorda aí. Jesus levantou, olhou para o vento e falou: cala essa boca. Falou para o mar: quietinho, não quero nem mais ensina. O vento parou, o mar ficou quietinho, e eles ficaram assim: quem é esse? Que até o vento e o mar... Escute só. Nesse momento, o barco chega do outro lado. Eu imagino o discípulo descendo, porque Mateus era cobrador de impostos. Não sei nem se ele sabia nadar. Depois de um susto, falando: graças a Deus, hein, gente? Chegamos. Acabou de chegar. Sai lá do meio do sepulcro um endemoniado, pelado, agressivo. Não falei que é só acabar uma tempestade que já vem outra? Os caras ainda estão se refazendo do susto, quando vem o cara peladão, gritando na direção de Jesus. Eu acho isso mó barato, gente. Lá vem o peladão. E ele falou: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Note que o diabo está mais informado que os discípulos. Os discípulos não sabem o que Jesus foi fazer lá, mas o Satanás sabe. O que você veio fazer aqui? Me perturbar? O discípulo deve ter pensado: se tem uma coisa que nós viemos fazer aqui, ela não tem nada a ver com você. Maluco, endemoniado, pelado, sujo, perigo para a sociedade. Aí Jesus falou para ele assim: como é que é seu nome, menino? Ele falou: meu nome é Legião, porque nós somos um montão.
Jesus falou, pois é, não estou a fim de saber a quantidade, sai dele agora. Sai dele. Preste atenção. Quem diria que alguém enfrentaria uma tempestade, a incredulidade do discípulo, à distância, para ter um encontro com um cara sujo, banido da sociedade, morando no sepulcro, cheio de demônio? Pois é, aquele que você não dá nada, é quem Deus quer. Você consegue entender? Deixa eu falar uma coisa para você. Os improváveis estão na linha ótica de Deus. Deus quer curar Naamã, manda quem para a casa dele? Uma garotinha. Foi lá para trabalhar na casa do Naamã. Nem queria estar aqui. Eu estou escrava. A garotinha começou a falar com a mulher do Naamã falou com o Naamã falou com o rei deu uma carta, ele foi para lá, encontrou com o rei de Israel, ficou frustrado, o rei ficou pelado, igual o demônio que nós estamos falando aqui, e aí, de repente, o Eliseu falou, manda esse camarada vir aqui, e desde que eu resolvo, o Naamã foi lá, e ficou bem curadinho. Porque a lepra do Naamã não pegou na garotinha, mas a fé da garotinha pegou no Naamã. Você sabe quem alimentou uma multidão? O dono da padaria. Não, um garotinho, um adolescente, 5 pães e 2 peixinhos, cheio de fome. Sim, cheio de fome. Um cara que leva 5 pães e 2 peixes. Isso é igual os Esmeril, que encostou come. Quem imaginaria? Quem imaginaria que Davi ia matar o gigante? Que Daniel ia influenciar a Babilônia? Quem imaginaria que Gideão, o próprio Gideão, falou, ô seu anjo, o senhor veio no homem errado. O anjo falou, varão valente. Ele falou, valente? Valente? Eu? Pois é, você mesmo, Gideão, você vai libertar. Ele falou, o senhor está equivocado. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu sou o menor na casa do meu pai, minha família é a mais pobre de Manassés, o seu anjo, o serviço de inteligência do céu está mal informado. Porque se tem uma coisa que não vai acontecer, Jeremias olhou, Moisés falou, pois é, fala assim, fala. Pois é, eu vim aqui falar que é tu mesmo. Deus não errou quando escolheu você. Ah, mas ninguém escolheria ninguém, mas Ele escolheu. É isso que eu quero que você entenda. O que os outros vão pensar, dane-se. Eu terminei de fazer uma pregação em São Paulo, feliz da vida, enquanto um cara, pastor, o cara me olha e diz assim, eu não gosto do senhor. Eu falei, você tem direito? Eu não te engulo. Eu falei, então vomita, maluco. E aí, se os outros vão entender, se acham que eu não mereço. Me questionou muito, eu mando para a administração. Conversa lá em cima e pergunta por quê. O demônio falou, o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? O discípulo deve ter pensado, ninguém veio te perturbar não, rapaz. Louco, pelado, agressivo. Quem tu pensa que é? Meu mestre viria aqui por sua causa? Eu acho que eles se esqueceram que um estava cobrando impostinho e Jesus falou, vem. O outro estava pescando, nem pescar direito Pedro sabia, que na maioria das vezes Jesus, até no dia de pagar imposto, Jesus falou a Pedro, vai pescar, e na boca do peixe tem uma modinha, e paga a minha e a sua, o seu impostinho. Olha que legal. Os demônios falaram assim, Jesus,
Tem uns porquinhos dando um rolezinho ali. Será que a gente pode entrar nos porquinhos? Jesus falou, nos porquinhos pode, é só sair dele. Sai dele e entra nos porquinhos. Os demônios entraram nos porquinhos e jogaram os porquinhos tudo dentro d'água. Os porquinhos morreram afogados. Aí quem é que chega na cena? Quem cuidava dos porquinhos. E falou, cadê os porquinhos? Ué, gente, não tinha uns porquinhos aqui agora mesmo aqui? E era muito porquinho para sumir assim de repente. O que aconteceu com os nossos porquinhos? Cadê os nossos porquinhos? Aí alguém falou assim, ó. O chefe dos crentes. O cara lá, o Jesus. Ele matou seus porquinhos tudinho. Aí eles vão lá e falou, o senhor matou nossos porquinhos? Jesus deve ter falado, eu não, foi suicídio. O porquinho morreu, está tudo lá, ó, dentro d'água. Sabe o que eles falaram? Vai embora daqui, matador de porquinho. Some das nossas terras. Eles acabaram de chegar. Os discípulos ainda estão se refazendo do susto. O discípulo deve ter pensado, eu não acredito que ele veio aqui só por causa desse. Pois é, querido, é essa a questão. É por causa de você. Você está entendendo? O evangelho é por sua causa, tem a ver com você. Entendeu? A transformação tem a ver contigo. Por quê? Porque Deus vê potencial em você que seus pais não conseguem ver. Deus vê potencial em você que pastores não conseguem ver. Você entende? Deus está de olho em nós. Às vezes eu encontro pessoas, as pessoas dizem, Cláudio, por que com você? Duque de Caxias tem mais ou menos 120 mil habitantes. Não, mas o distrito de Xerém tem 120 mil habitantes. O 4º distrito de Caxias. O local onde eu moro deve ter umas 25 mil pessoas. O Xerém. E no meio de 25 mil pessoas no Xerém. Quem ele escolheu? O filho de um pastor renomado, de uma família nobre, do reino de Xerém. Não, um menino que morava na beira do rio. Catava inhame. Quem que conhece inhame que dá na beira do rio assim? Isso, aquele inhame. Eu ia catar para cozinhar numa lata de óleo, desse óleo de padaria, aquela lata de 18 litros. Pensa. Um menino que usava quichute, calça azul bebê, comia chuchu 6 vezes na semana, feio que só. E Deus olhou e falou, é esse. Eu acho que até os anjos devem ter ficado confusos. Quem? O Cláudio? É ele mesmo. Não tem muito futuro. Pois é. É porque você acha que ele não tem, mas eu tenho poder para transformar. Deixa eu falar uma coisa com você. A nossa vitória tem pouco a ver conosco e tudo a ver com Deus. Deus olhou e falou, gostei do cara que anda pelado, agressivo. Gostei. Ninguém acredita nele. Porque é estranho, gente, a maneira de Deus escolher. Estranho. Por que ele escolhe? Assim de camarada doente no tanque de Betesda. João capítulo 5. Jesus olha para um camarada lá que está lá 38 anos e fala, está a fim de ficar curado? O cara deve ter falado, não senhor, eu venho no tanque de bobeira todo dia aqui, venho de palhaçada, adoro ver os outros ficar curados. Jesus falou, então você levanta, toma tua cama, bota nas costas e vaza.
Vai embora. Por quê? Eu fico imaginando, pensa os caras chegando para pegar ele de tarde, como todo dia. E chegando lá e falando, ué, cadê ele? Cadê a gente deixa um cara aqui todo dia, um paralítico ali? Cadê ele? Ele falou, não está aí. Ele pegou a cama, botou nas costas e foi embora. Alguém deve ter dito, não é ele? Não. Nós conhecemos a história dele. Pois é, querido. Você pode conhecer a história, mas você só conhece o passado. Você não sabe nada sobre o futuro. Você sabe o que já aconteceu, mas tu não sabe o que vai acontecer. E se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, é que Deus gosta de frustrar posicionamentos equivocados. Sim. Agora, o que acontece? O homem está liberto, vestido, diz o texto. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Conversando com eles. E aí, os homens disseram, o senhor vai embora? Jesus falou, vou. E quando ele está saindo, o ex-endemoniado diz a eles, Senhor, deixa eu ir com o senhor. Deixa eu ir contigo. O senhor me transformou, mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu não era nada, eu não era ninguém. E o senhor entrou na minha vida e mudou a minha história. Deixa eu ir com o senhor. Jesus falou, não, comigo não. Você fica aqui, vai para a sua casa, vai para os seus e mostra para ele quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como ele teve misericórdia de ti. Pensa nesse homem chegando em casa, depois dessa ocasião, alguém olhando e falando assim, e lá vem, vestido, e andando direitinho. Quem parece com não parece? Parece igualzinho ele, gente. De repente, pensa ele chegando em casa e falou, boa tarde, gente. Boa tarde. Quem é você? Pois é, eu sou o ex-pelado, ex-endemoniado, ex-rejeitado, ex, porque alguém mudou a minha história. Mas como alguém mudou? Quem é que daria atenção a você? O que aconteceu? Quem é que pararia? Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é até estratégia de defesa. Um pedinte se aproxima de você sujo, ou se ele vem na sua direção no semáforo, qual é a primeira coisa que você faz? Fecha o vidro. Você evita dar atenção. A verdade é essa. Sejamos nós pastores, cristãos, missionários, seja quem for, hoje é um sistema até de defesa nosso. Se aproxima alguém que parece que pode nos causar algum dano, nós rejeitamos. Você imagina o que não era com aquele homem, que os outros evangelhos dizem que era um homem perigoso, que atacava as pessoas. Por que ninguém matou esse homem? Porque Deus tinha um plano na vida dele, e os planos de Deus não podem ser frustrados. É isso. A transformação de Deus entra na vida deste homem e ele vai para casa. Está tudo certo. Você pode abrir sua Bíblia no capítulo 8 de Marcos. Só para você entender, lê o verso 31 do capítulo 7 comigo. De novo, retirou-se das terras de Tiro
e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis, a terra dos gentios, onde ele teve o encontro com o endemoniado. Jesus volta lá, provavelmente uns 2 anos depois da primeira visita. Capítulo 8, verso 1. Naqueles dias, quando outra vez reuniu grande multidão, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderia alguém fartá-los de pão neste deserto? E perguntou Jesus: quantos pães tendes? E eles disse: 7. Então ordenou que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu, após ter dado graça, deu aos seus discípulos para que distribuísse e repartisse entre o povo. Prestem atenção nesse texto, verso 9. Eram cerca de. Então Jesus os. Preste atenção. 2 anos e meio depois da primeira visita, Jesus volta a Decápolis, onde ele realiza a segunda multiplicação dos pães. Tem quantos homens para ouvi-lo? Quantos homens? 4.000, sem contar mulheres e? Pergunto eu a você: quem Jesus deixou em Decápolis durante esse tempo para pregar a sua palavra? Foi Pedro? Paulo? Barnabé? Não. Qual foi o evangelista? Quem foi que Jesus disse: eu não vou levar você comigo, porque eu vim aqui transformar a tua vida para transformar este povo? Eu preciso conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre essa ótica e essa dinâmica, muitas vezes, que temos preconceituosas. Não dá para colocar Deus numa caixinha. Deus age do jeito que quer, na hora que, e não tem que dar satisfação, entende? Ele usa quem ele quer. Quer ver? Vai libertar o povo do Egito. Quem é que ele envia para lá? O Moisés. Moisés diz: eu estou com dificuldade. Deus diz: então vou arrumar um ajudante para você. O outro velhinho, o irmão dele. E os dois vão para lá. Deus quer matar um gigante. Usa quem? Um menino. Deus quer matar um homem mais perigoso. Mais perigoso. Na época de Débora. Usa quem para matar? Uma mulher. O cara perigosíssimo, que todo mundo tinha medo dela. Dormiu na tenda dela, ela enfiou a estaca. Quando o pessoal falou: alguém viu aquele criminoso perigosíssimo, esconda todo mundo. A mulher falou: é esse aqui? Quem matou ele? Ela falou: Joe. A justiceira. Nós precisamos ter um entendimento de uma coisa: o que Deus quer são pessoas dispostas a servi-lo, a serem direcionadas pelo Espírito Santo. O Deus daqui é o mesmo Deus daqui? Sim ou não? Sim.
O Deus daqui é o Deus daqui. Então por que não acontece aqui o que acontecia aqui? Se o Deus daqui é o mesmo daqui, só não acontece aqui o que acontecia aqui, porque pessoas faziam aqui o que nós não estamos fazendo aqui. Deus continua o mesmo, mas Deus está precisando de gente para usar material humano. Meninas cheias do Espírito, rapazes cheios do Espírito, crianças cheias do Espírito, mulheres cheias do Espírito. Você consegue entender isso? Para mudar o quê? É isso que eu quero que você entenda. Hoje as pessoas vêm para mim e dizem: pastor, é muita pornografia na televisão. Eu digo: é o Satanás. Eu digo: não. São pessoas sem princípios cristãos, que estudaram, se capacitaram e estão ocupando cargos para transmitir aquilo que eles acham certo. A hora que nós pegarmos essa geração e capacitarmos essa geração para levar para esses lugares os princípios, as coisas têm que mudar. Pare e pense. O que nós precisamos é o quê? Pessoas que vão ser usadas onde? Onde Deus quer. Deus transforma a gente para ser usadas em lugares diferentes. Deus usou Moisés para fazer o quê? Libertar o povo do Egito. Deus usou José para receber o povo no... Usou Abraão para trazer a formação do povo. Usou Noé para construir a arca. Qual deles foram maiores? Nenhum. Todos eles cumpriram sua missão. Sabe qual é a grande dificuldade hoje? Nós queremos ser como o outro, fazer o que o outro está fazendo. Esses dias alguém veio falar comigo: pastor, gosto mais de ouvir o senhor do que o Silas Malafaia. Eu digo: querido, você não está entendendo nada. Nós trabalhamos na mesma obra, militamos na mesma situação. A diferença é que eu fui chamado para falar para um povo e ele foi chamado para falar para outro povo. Eu fui chamado para brigar numa esfera e ele para brigar em outra esfera. Não vem com elogio dizer que prefere a minha linha de raciocínio, porque eu fui chamado para falar. Eu entro no teatro, eu entro nas empresas. Me convidaram até para pregar na reunião da maçonaria. Já me chamaram para eu ir numa reunião espírita. O senhor vai, pastor? Falei: claro que eu vou. Falei para o rapaz: eu vou, ué. Mas não era para pregar não, é só para ir. Falei: eu vou, porque eu queria que ele fosse na igreja. Ele falou: eu vou na igreja se o senhor for. Ele achou que eu não ia. Falei: eu vou. Quando é? Ele falou: eu vou ver lá. Falei: não pode chamar que eu vou, só vou logo avisando. Eu também ando com o espírito. Aí ele falou: você anda com o espírito? Eu falei: eu também ando com o espírito. Sabia não? Eu acho que eu sou meio espírito assim, igual você. Eu só vou avisar uma coisa para você. O espírito que eu ando é um espírito ciumento. Normalmente onde ele vai, os outros espíritos não vai não. Vou logo avisando. Se eu for lá, a reunião assim atrapalha a reunião. Porque o negócio dele é estar tudo dominado. Aí ele falou assim: ô pastor, eu vou lá na igreja, o senhor não precisa ir lá não. Eu vou lá assim mesmo, o senhor é um cara legal. Você tem que descobrir para que você foi chamado, comissionado. Porque a sua transformação não foi à toa. O preço que Jesus pagou por você foi o preço mais alto. Você consegue entender isso?
Agora, onde eu vou trabalhar? Ai, não, eu quero ser igual ao outro. Não dá, filho, não dá, porque tem muita gente para ser salvo. Por isso que tem tanta igreja assim. Tem igreja que fala língua estranha, tem igreja que acha estranho falar língua estranha, tem igreja que coloca véu, tem igreja que não tem véu, tem igreja que tem uma sanfona, tem igreja que não tem sanfona, tem igreja... E por quê? Porque eu quero ver o cara chegar lá e falar: aí, Jesus, se tivesse uma igreja com véu, eu ia. Jesus falou: tem, com véu, sem véu, com língua estranha, sem língua estranha, barulhenta, no silêncio, porque tem gente... É isso que eu quero que você entenda. Deus age no barulho, sim ou não? Age no silêncio? Isso aí, mas Ele é Deus. Eu preciso entender. Ele entrou na minha vida e mudou a minha história para fazer o quê? Para me usar. E Ele nos usa até sem a gente saber. Quem nunca foi usado por Deus sem notar, e depois a pessoa falou com você assim: aquilo que você me falou, Deus te usou. Você falou: usou? Não usou, não. Eu nem senti me usando. Sim. Sabe? É uma missão que precisa ser cumprida. Se as pessoas nutrem expectativas ou não a seu respeito, isso não vem ao caso. Eu separei alguns momentos para falar algo com você que eu falei nos meus 16 anos de ministério, pouquíssimas vezes, mas eu queria gastar esses momentos finais para falar com vocês sobre isso. Minha mãe veio do Nordeste. Meu pai era casado, pai de 2 filhos, e ela 14 para 15 anos, quando ele a engravidou. Minha mãe me teve com 15 anos. A família tinha vindo do Nordeste, passou por Minas Gerais. E meu pai me tomou da minha mãe. Talvez com o propósito de puni-la, mas ele não podia me criar. Me deu para uma família, que me deu para outra família, que me deu para outra família, que me deu para outra família. E eu fui pulando de família em família, crescendo sem um padrão de comportamento. Porque não tinha comportamento. Como é que eu ia ter comportamento sendo criado em lares? Não tinha. E eu fui crescendo nesse ambiente, onde meus amigos tinham pais, tinham mães, onde tinham comida na mão e eu arrumava a minha. Me tornei adolescente, eu ia chamar os meus amigos para sair, e a mãe dele dizia: você só sai depois que jantar. E eu tinha que preparar minha janta. Mãe, passa a minha roupa. E muitas vezes eu saía sem passar, porque minha casa não tinha energia. Eu olhava os outros e me perguntava por quê. Por quê, Senhor? Em alguns lares por onde passei, os meninos maiores tentaram abusar sexualmente de mim. No colégio, ninguém nunca foi a uma reunião. As minhas provas eram entregues nas minhas mãos. Depois de um tempo, um dos lugares que eu fui morar foi com meu irmão. Ele já é falecido. E ele tinha um bom emprego, me colocou num colégio católico. O melhor colégio na época, do local que eu estudava, pagava uma condução para me levar. E eu aprendi que uma das coisas mais abençoadas era o uniforme. O uniforme era um negócio muito legal, porque ele nivelava todo mundo. Quando nós estávamos de uniforme, ninguém sabia quem era rico, quem era pobre. Mas havia as festas na escola. E durante aquelas festas, eu queria ir. Eu era um adolescente, já para jovem. Eu queria participar daquilo. Mas lá, me doía mais
ir do que não ir. Os meninos que estudavam comigo chegavam em carros importados, vestindo tênis ou calçando tênis de marca. As meninas sempre muito bem arrumadas. E eu usava o mesmo quichute que ia para a aula, eu ia para as festas. Uma camisa que não tinha marca, um sapato que furava e a gente colocava papelão. E eu cresci nesse ambiente. Fui vender drogas. Não me tornei um traficante, era uma coisa mais para ganhar um dinheirinho para conseguir. Era uma outra época. Mas eu olhei aquilo e, morando na casa de minha tia, não se escandalize com o que eu vou falar, eu encontrei um livro quase dessa cor, que havia sido deixado lá por um grupo dos Testemunhas de Jeová. Nesse livro dizia: toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa. Um livro direcionado ao público infanto-juvenil, onde algumas fotos ilustrando desde a criação, começava com aquela árvore, com a maçã, o Adão e a Eva, e terminava com João na ilha de Pátimos. Provavelmente eu encontrei esse livro limpando a casa, porque era uma das minhas tarefas nesse lar. Durante os 14, acho que de 14 a 16, por aí, eu li aquele livro uns 40 vezes, eu não sabia por quê. Mas eu lia aquele livro, eu lia, sempre que podia. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas eu li aquele livro diversas e diversas vezes, e eu não sabia por quê. A Bíblia eu nunca tinha pego, aliás eu tinha medo dela. Eu achava um livro meio perigoso, meio místico. Lá na casa do meu tio, ele era católico, e ela ficava aberta no Salmo 91, que estava amarelo. Você virava para o 92, ou para a página seguinte, estava novinha. Mas ali era meio que um amuleto, não podia desvirar. E o tempo foi passando. E eu conheci uma moça que tinha problemas espirituais. Ela era desviada. E meu tio que me criou, esse mesmo da Bíblia, chamou essa moça uma vez e disse: menina, arruma um menino bom, que tem futuro, porque esse menino não vai a lugar nenhum. Esse garoto é um irresponsável, o pai dele, eu crio ele e gosto, e meu tio me amava, mas ele sabia, ele não falou nada de errado a meu respeito, ele falou apenas o que era verdade. Esse menino não tem futuro. As meninas que eu queria namorar, ninguém. Um menino que chute, calça azul, eu fui dar meu primeiro beijo com 17 anos. Pensa nisso. Feio. Não melhorei não, mas era pior. Pois bem, aqueles problemas espirituais daquela moça me aproximou do Evangelho. Ela tinha problemas espirituais sérios. E eu então acabei me convertendo numa segunda-feira. Falei: Senhor, eu não sei se o Senhor existe. Essa menina fica endemoniada aí. E se o demônio existe, que eu estou vendo ele, o Senhor também deve existir ainda, que eu não estou vendo. Mas se o Senhor puder tirar ele dela, dá uma força aí, porque ele pegava ela e queria me matar. Então eu precisava de uma segurança.
E ela ficou livre naquele dia. Eu levantei minha mão e recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí os amigos lá, que o demônio apagava a luz lá de casa. Ele falou assim: Cláudio, para de usar droga, que esse troço já está te fazendo mal. Mas eu comecei. Aí um rapaz me levou para a escola bíblica. E ele falava Noé. Eu sabia quem era Noé, sabia os filhos, sabia o tamanho da arca, eu sabia tudo. Ele falava Daniel, eu sabia. Ele falava Moisés, eu sabia. Ele falou assim: você é desviado. Eu falei: não, nunca fui crente não. Já leu a Bíblia quantas vezes? Eu falei: rapaz, eu nem peguei na Bíblia até hoje. Ele falou: como é que você sabe essa história bíblica? Assim, eu falei: não, porque eu li um livro lá. Nem falei com medo do preconceito. E ele falou assim: pois é, o restante da história que você leu nesse livro está na Bíblia. Começa a ler. Olha o restante aqui no livro de Daniel. Olha o restante aqui no... Aí eu fui, meu irmão. Aí eu mergulhei. Eu li a Bíblia de dia e de noite. Eu pregava para mim mesmo. Eu pregava no espelho. Eu pregava dentro do carro. Eu conversava comigo. E aí eu fui tomando gosto. E as pessoas começaram a falar: Cláudio, você está falando de um jeito esquisito. Você está se comportando diferente. Uma vida difícil. Vendi o almoço para comprar a janta. Minha família andava na boleia de uma Fiorino branca emprestada. Que beleza. O tempo passou. Aí Mazinho, chama de fogo, chama viva, não é isso? Mazinho conhece a história um pouco, porque o grupo ia lá na igreja que eu me converti, lá do Marcos Melquisedeque, Santa Cruz da Serra. E um dos seus companheiros, eu não vou lembrar quem é, Gilberto, orando, ele falou assim: eu vejo você com a mala na mão, viajando para tudo quanto é lugar. Eu falei. E ele ainda falou que era de avião. Eu falei: avião? Eu nunca andei de avião. Eu tenho medo de altura. Passagem de avião, tem que vender um rim naquela época para comprar. Isso vai. Avião. Confesso a você que eu não acreditei muito não. E menos ainda quem escutou as profecias. Falei: avião. Fui embora com aquele avião assim na cabeça. Menino. Me botaram para pregar no galinheiro. A classe da escola bíblica dominical era no galinheiro, tu acredita? Naquele terreno em frente à igreja. E aí eu comecei a fazer humor, porque as paredes eram de tela. O jovem ficava olhando para o lado de fora. Era só uma parede de alvenaria. Então eu encostei na parede de alvenaria, eu encenava, eu levava o skate. Uma vez fui pregar sobre José, levei o skate. O skate, vai lá, o skate. O skatista só anda para frente, sabe cair, tem equilíbrio, gosta de obstáculo. Eu falei: abra sua Bíblia em Gênesis 37, que eu vou falar do José. Um homem equilibrado, que andava para frente, gostava de obstáculo. Me vestia. E o negócio não foi indo, menino. Foi indo. Casei. Virei professor da escola bíblica. Mó barato. Duro que nem um coco. Pensa. Nossa. Eu lembro que eu fiz um consórcio para comprar uma televisão. Sabe? Pois bem, o tempo foi passando. Deus foi abrindo as portas. Foi me abençoando, o pessoal começou a gostar de mim. Não é que eu pregava bem não, é a graça de Deus. Você vê num congresso como esse, tanta gente boa, vem eu para pregar. Elcio de Assis, o Lande tal. E quem? O Cláudio Duarte. Mas Deus falou: gostei de você, menino. Gostei.
Você é o improvável. Por isso que eu não me encanto. Às vezes as pessoas, pastor, o que o senhor, assim, como é que o senhor lida com o sucesso? Eu falo, que sucesso? Que sucesso? Eu sou um Zé Ruela, um Zé Rosquinha, um Zé Mané. Eu sou pouco mais que o jumentinho que entrou. Tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu vivo é por ele. Você consegue entender? A minha história foi mudando. Eu continuo morando em Xerém. Moro em Xerém, não mudei. Um Alphaville. E diga-se de passagem, posso. Mas é o maior barato. Eu passo em Xerém hoje, na minha Land Rover. E a mãe daquela mulher que não deixava eu namorar as filhas dela, mora lá. Aí eu passo, sim, não é com maldade não. Abro o vidro e digo para ela, ô minha irmã, graça e paz. E aponto para o meu mulherão, minha mulher, 26 anos de casada. Fecha o vidro e diz, aí filha, dizia que eu não podia namorar a filha dela, que não tinha onde cair, morto. E minha mulher olha e diz assim, Cláudio, eu tive olhos de águia. E eu falo, você deu foi uma sorte desgramada. Mas... Escute só, preste atenção. Para quê que Deus fez tudo isso? Para quê? Para que Ele mudou a minha história? Hoje eu posso ajudar minha mãe, ajudar o meu pai. Tem uma igreja maravilhosa em Xerém, uma igreja estilo americana, que Deus colocou no meu coração, num lugarejo pequenininho. Está lá. Porque a única coisa que eu quero é cumprir o propósito que Deus tem para mim. Ninguém acreditava em mim. Ninguém achava que eu ia. Às vezes, mas eu estou nos aeroportos, e não apenas no Brasil, sabe? Seja a África, a Europa. Estou falando isso para, o Cláudio está querendo, não precisa disso. Eu estou dizendo para você, onde aquele menino que comia inhame chinês na beira do rio, filho de um homem sem juízo, de uma menina despreparada, aquele menino que tinha tudo para ser traumatizado. Mas no dia que eu me converti, eu abri a Bíblia e sabe o texto que Deus falou comigo? O Salmo 27, verso 10. Ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Para que serve a transformação que Ele fez na sua vida? Para você querer se parecer com seus amigos da faculdade? Ou para se parecer com Jesus? Para que serve o que Ele fez por você? É isso que eu queria que você refletisse. Hoje eu olho para a minha história e digo, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. O Senhor é bom demais. Essa noite, ela vai marcar a sua história.
Tem gente que pensa coisas a seu respeito e elas vão ter que engolir o que disseram a seu respeito, porque Deus disse coisas a seu respeito muito diferentes do que elas pensam. Deus disse coisas a respeito da sua família, do seu casamento, muito diferentes. Eu queria que todos ficassem de pé. Queria que você que está aí fora, no anexo, fique de pé também. E eu queria que você fechasse seus olhos. Agora, feche seus olhos. O Deus que transforma está neste lugar. Cadeias estão sendo quebradas. Aleluias. Há um ambiente de transformação neste lugar. Há um ambiente de restauração nesse lugar. Obstáculos foram vencidos. Com muito respeito, com muito temor. Eu queria fazer uma pergunta para você. Será que nesta noite você não está aqui porque Deus tem um propósito pelo qual te trouxe? Talvez fizeram algo com você, disseram alguma coisa a você, mas Deus hoje está dizendo: você é meu. O que se cumprirá na tua vida é o que eu falo a teu respeito. Em nome de Jesus. Por isso, com muito respeito, com muito temor, se nessa noite você está aí e Deus está falando contigo, esteja você aqui dentro ou aí fora, queria que os obreiros ficassem de olho aí fora, nessa multidão que está aí, porque eles também fazem parte. Talvez essa seja a sua noite. Que tal recomeçar? Ouça a voz do Espírito. Se hoje você quer voltar para Jesus, se recomeçar a sua caminhada, ou recebê-lo pela primeira vez, só se tiver alguém assim. Essa é uma igreja séria, ninguém quer te constranger. Mas se essa é a sua noite, levante a sua mão e eu quero orar por você. Levante a sua mão bem alto, você que quer voltar hoje para Jesus. Levante a sua mão bem alto. Isso. Põe a câmera em mim aqui. Eu estou nessa câmera aqui. Isso. Você que está aí fora, eu estou falando com você. Você faz parte deste momento. Em nome de Jesus, todas as cadeias, o jugo é quebrado. Isso. Você que levantou a sua mão, eu quero que você venha aqui para frente. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e vem para cá agora, em nome de Jesus. Todos que levantaram suas mãos. Aí você que levantou a mão aí em cima, dá um jeitinho de descer e vem para cá. Vem para cá, vem. Essa é uma noite de salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem para cá. Isso. Aleluias. Vem para cá. Isso. O pessoal que está lá fora está desse lado aqui, é isso? Aqui. Isso, traz. Está chegando aqui. Traz o pessoal. Improvável, mas escolhido, incapaz, em ti ser. Isso. Isso, pode ir para lá. Se tem alguém, pode ir para lá. Pode ir para lá. Improvável, Sim. mas
escolhido. Levante a mão, você que está aqui fora, você faz parte. Olhe para mim aqui, ó, olhe para mim. Abre seus olhos. Mais vencedor. Todas Em as ti cadeias sei. caem por terra. Em nome de Jesus. Se essa é a sua noite, levante a sua mão e vem para cá. Eu quero levar você lá para dentro. Tem mais alguém aqui? Faz assim um sinal e eu te espero. Você Aleluias. foi escolhido por mim. Tem mais alguém? Faz o sinal Foi pra mim. separado Cadê? Isso, vem cá. para Sua alma vale o mundo inteiro. Isso. Eu sei quem você é. Aleluias. Glória a Deus. Isso. Você sempre foi a minha Vem pra cá. escolha. Isso, vai lá. Eu sempre Deus abençoe. olhei Mais alguém? para você. Eu sei quem você é. Quantos podem dizer isso? Aleluia. Declare improvável. Aleluia. Improvável. Isso. Aleluia. Mas escolhido. Aleluia. Incapaz. Deus está nesse lugar. Mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, oh. Declara, igreja, improvável, improvável, mas incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, Aleluia. Improvável. improvável, Só a igreja. mas Mais vencedor. vencedor Em ti. oh, De novo, improvável. Isso. Isso. Esses somos nós. Em ti, em ti. Em ti, em ti. Em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. mas escolhido, incapaz, em ti, Senhor.